possa falar ao seu coração, ao nosso coração, através dos louvores, através da sua palavra. A igreja em pé, nós vamos ler o Salmo 131. É um salmo que eu gosto muito. Salmo 131. E esse salmo diz, o tema é calma em Deus. É um cântico de Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele escreve esse cântico. Um cântico maravilhoso, porque Davi era rei. Davi morava num palácio. Davi tinha muito mais coisas do que nós temos. Mas Deus era suficiente na vida de Davi. E às vezes Deus não é suficiente na nossa vida, diante das preocupações, diante dos planejamentos, diante dos sonhos que nós temos. E Davi faz essa oração em cântico, uma oração linda, para que Deus possa acalmar o seu coração. E eu quero que você também faça essa oração junto comigo, que você possa cantar essa romagem de Davi. Um texto lindo, um texto que fala diretamente, e como falou a minha alma, eu tenho certeza também que vai falar ao seu coração. Acalme o seu coração, porque para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos tirar toda a ansiedade do nosso coração, toda a preocupação exagerada. E o texto diz assim: Senhor, não é soberbo, não é orgulhoso o meu coração. Olha só o que ele está dizendo. Nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha o verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Davi está dizendo que o coração dele não é orgulhoso, que o coração dele não é soberbo, que o coração dele não é arrogante, e ele nem anda à procura de coisas extraordinárias. Sabe, às vezes nós queremos coisas extraordinárias, mas o extraordinário está em Deus. Ele é poderoso para agir e fazer o extraordinário na nossa vida, mas nós precisamos olhar para Ele e aquietar o nosso coração, porque agora, através da adoração, agora através da gratidão, através desse culto, o seu coração precisa estar na simplicidade. E a simplicidade é o próprio Deus. Porque Davi, ele diz aqui, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. O que uma criança precisa para se aquietar nos braços da mãe? Danone? Precisa o quê? Coca-Cola? Precisa o quê? Do leite? Só o leite materno. É o suficiente, é o simples, é o necessário. Então eu quero dizer que o necessário para a sua vida nesta noite é Deus. É o necessário, é o que nós precisamos, é que o nosso coração está precisando. As suas preocupações são pequenas diante de um Deus tão grande, e os nossos desejos é pequeno diante de um Deus tão grande. Por isso eu desafio a você se entregar a Deus, se entregar o seu coração nesta noite, como você já tem feito. E se você ainda não fez, faça. Se entregue, deposite toda a sua confiança, até os seus sonhos, porque Deus tem o melhor para nós, e o melhor de Deus para nós é o necessário. Assim como uma criança precisa apenas do leite materno, assim nós precisamos do bálsamo, assim nós precisamos da graça, assim nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quem puder, se coloca de joelho. Se você puder, se não puder, não tem problema. Vamos orar. Vamos orar. Entrega a sua vida ao Senhor. O presbítero Tiago estará fazendo essa oração. Vamos nos colocar diante de Deus.
Assim como a criança se aquieta, Senhor, o nosso coração nesse momento, Pai. Senhor nosso Deus, maravilhoso, grandioso, eterno, amigo fiel, Cordeiro Santo, que se faz presente aqui nesse momento, Pai. E como foi lido o texto, bem ilustrado pelo pastor, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Como a criança precisa do leite materno, nós precisamos do Teu amor, necessitamos dos Teus cuidados, mas nesse momento precisamos alcançar o Teu perdão, Pai, porque somos falhos, erramos, pecamos até por pensar às vezes, mas nesse momento estamos aqui, Pai, sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio, em uma noite de Santa Ceia do Senhor, aonde vem a nossa memória, a Tua morte de cruz, aonde o Senhor nos comprou com o Seu sangue, nos comprou com o Teu corpo moído naquela cruz, e nos pegou pela mão, arrancou do fundo do poço, firmou nosso pé na rocha, nos coloca de pé. Esse é o Deus verdadeiro que se faz presente aqui hoje, eterno, maravilhoso, grandioso. Já estivemos aqui pela manhã na escola bíblica dominical, aonde aprendemos sobre ética cristã, aonde aprendemos a fazer a Tua vontade de livre, espontânea vontade. Como Paulo deixou bem claro, o apóstolo Paulo, aonde o Espírito Santo de Deus habitava nele, aonde as palavras eram envolvidas, totalmente dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que se faz presente aqui e na partida de Jesus aos céus, após ressuscitado, quando Ele estava de partida ao céu, Ele nos prometeu que Ele iria, mas não nos deixaria órfãos, deixaria o Espírito Santo de Deus aqui conosco. E a Tua palavra diz que se crer, tiver fé, verdadeiramente crerdes, o Senhor é fiel em ouvir as nossas orações, ouvir as nossas petições, e por isso estamos de joelho agora, Pai, para alcançar o Teu perdão. Me perdoa, Pai. Perdoa cada um que entrou aqui, cada um em seu momento íntimo de comunhão, em pensamento nesse momento. Se arrependa, porque a palavra de Deus diz que o pecado interrompe o nosso livre acesso. Mas quando nós se rendemos e nos arrependemos do nosso pecado, Jesus Cristo nos dá novamente o livre acesso. Não deixe que o pecado interrompa a sua oração, porque o pecado ele pode privar de Deus ouvir as nossas orações, diz o salmista. Mas por isso estamos agora aqui arrependidos, em nome do Senhor Jesus, pela unção do Espírito Santo de Deus. Perdoa, Pai, perdoa em nome de Jesus. Amém. A igreja, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus, começar esse culto com a palavra, com oração e com muito louvor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos agora estar louvando ao Senhor com esse corinho antigo, mas muito gostoso de cantar, né? E a gente vai profetizar através desse corinho que o culto vai ser maravilhoso. E também vamos pedir para que o Senhor derrame o Teu poder aqui nessa noite. Então, no momento que nós falarmos derrama o Teu poder, você pode levantar a sua mão e pedir para que o Senhor derrame o poder, amém? O culto hoje vai
culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Pede nesse momento. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Continue exaltando o nome do Senhor nessa noite. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Declare mais uma vez que o nome dele você vai exaltar nessa noite. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Aleluia. Que nós possamos exaltar o nome do Senhor aqui nessa noite. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Olho para a cruz, eu vou, seu sofrer participar, tua obra eu vou cantar, meu Salvador, cruz me mostrou. Palavras
vida. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. E me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Tu és lindo, Jesus. Obrigado por esse amor. Aleluias. Eu só tinha os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível
e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Agora você vai declarar ao Senhor: não te troco, Senhor, por nada. Declare isso nessa noite a Ele. Glória a Deus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ter levado todos os nossos pecados naquela cruz. O Senhor sofreu, Pai, algo que era para nós sofrermos. E é por aquele sacrifício, Deus, que nós temos hoje esse livre acesso para falar contigo. E que nessa noite nós possamos fazer proveito, não só hoje, mas todos os dias, fazer proveito disso. E que nada venha nos separar de Deus, nada. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, nós iremos louvar com mais um hino novo. E nesse momento, essa letra, ele vai ser como Jesus falando para você nessa noite. É um hino que eu acredito que ninguém aqui conheça, se alguém já ouviu, mas que você possa também meditar na letra desse hino. Se você quiser nesse momento tomar o seu assento, mas continue com seus olhos fechados, para que você possa, nada venha distrair você nesse momento, mas que você possa ouvir essa canção como se Deus estivesse falando com você. Amém? Porque Ele não nos rejeita. Ele nos ama do jeito que nós somos e Ele está pronto para nos moldar, para trabalhar em nossas vidas. Amém? Passando naquela esquina, todo sujo te encontrei. Compreendi as tuas lágrimas e com amor te abracei. Caminhamos junto aos montes e bem claro te expliquei que a vida não é pedida, os pecados me esquecerei.
te dei o que não tinhas, o teu ódio eu arranquei. Te mostrei no meu poder que o mundo é a mentira, que a verdade é só uma, e no meu nome ela está. Porque o sorriso de uma nova vida o coração satisfaz. Foi lá na cruz que por amor eu me entreguei, que por amor tu tens valor, tu sabes ser feliz, não te deixarei, não há barreiras, porque te alcancei. O teu destino sempre é, sempre será o meu amor. Aleluia. Nosso destino será sempre o amor dele. Mais uma vez, passando naquela esquina, todo sujo te encontrei, compreendi as tuas lágrimas e com amor te abracei. Caminhamos juntos aos montes e bem tarde te expliquei que a vida não é perdida, dos pecados me esquecerei. Eu te dei o que não tinhas, o teu ódio eu arranquei. Te mostrei no meu poder que o mundo é a mentira, que a verdade é só uma, e no meu nome ela está. E que o sorriso de uma nova vida o coração satisfaz. Foi lá na cruz que por amor eu me entreguei, que por amor tu tens valor, tu sabes ser feliz, não te deixarei, não há barreiras, porque te alcancei. O teu destino sempre é, sempre será o meu amor. Obrigado, Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui na Tua presença e saber, Deus, que o Senhor nos ama. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, Pai, que o nosso destino sempre será o Teu amor. Fica conosco neste momento. Usa, Senhor, a vida do pastor, o capacita como o Senhor tem o capacitado, Senhor, e continua falando aos nossos corações. Recebe, Senhor, o nosso louvor, que é para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Quero chamar as crianças, estarão saindo para o culto infantil. As professoras também. Esse hino é maravilhoso, né? Todos os hinos foram cantados aqui, é maravilhoso. Mas este, eu pedi para eles cantarem e coloquei eles na fogueira, né? Mas para cantar mais vezes, viu? Ficou muito bom. Então, de parabéns. É um hino novo para eles também, mas é um hino que falou muito na minha conversão. O pastor Ivan Falck cantava muito esse hino depois das suas mensagens, falava muito ao meu coração. E tenho certeza que falou ao seu também. É um hino muito bonito. Deus abençoe o Ministério do Louvor. Quanta criança!
Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas vidas, por nós também, mesmo assentados. Pai, agradecemos pelas crianças, pelos coraçõezinhos que aqui estão. Agradecemos também pelas professoras, auxiliadoras. Agradecemos, Senhor, pela Tua igreja que está aqui presente, famílias representadas. Também pela minha vida, nós nos entregamos diante de Ti, Senhor. E que o Evangelho possa cair em cada coração aqui presente, Pai. Que possa cair em solo fértil, que possa germinar, Senhor. Que possa, Senhor, cada um ao término desse culto, possamos sair daqui regozijando, mas também sair daqui, Senhor, encorajado pela Tua palavra, Pai. Também, Senhor, que a Tua palavra seja derramada em cada coraçãozinho aqui, meu Pai, e que esta palavra possa ficar fixada para o resto da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as professoras. Deus abençoe. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema: o reino é das crianças, não de idade, mas de coração. O reino é das crianças, não de idade, mas de coração. Eu estava essa semana meditando no texto que nós abrimos, Salmo 131, e fiquei pensando como é gostoso ser criança. Como é gostoso ter um coração de criança. Alguém já disse que há uma criança dentro de nós. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Eu não sei se é meio sapeca, né? Essa criança meio arteira, né? Mas todos nós temos uma criança. E o que eu quero dizer nesta noite não é essa criança do ser humano, mas é uma criança do coração puro. Essa criança que não podemos deixar morrer dentro de nós. Eu não sei quanto de vocês, como é que foi a sua infância, mas eu lembro, né, em boa parte da minha infância, os momentos de inocência. Os momentos que a criança não tem aquela maldade. Aliás, toda criança é um pouquinho mal, né? Toda criança gosta de aprontar um pouquinho. Isso daí já está no DNA da criança, já está no pecado do ser humano. Mas, interessante que Jesus, ele olha para a criança com essa pureza maravilhosa. E como nós precisamos voltar a ser esta criança. Jesus está dizendo isso. Não ser a criança, pastor, então tem que voltar a ser criança, não no sentido de ser irresponsável, que a criança é irresponsável muitas vezes. A criança não tem noção da responsabilidade que ela tem, a não ser se os pais não dizerem, ou se os pais não ensinarem, né? Mas Jesus, ele fala dessa criança no sentido da pureza. É o que eu quero conversar com vocês, né? E por que Jesus valoriza as crianças? Na cultura judaica do primeiro século, a criança não tinha status social nenhum. Nem criança e nem mulher tinha. Era e é ainda, né, um país muito machista. Mas, então as crianças não lideravam, as crianças não ensinavam, não eram referências de espiritualidade. E os rabinos usavam adultos como exemplo, nunca crianças. Mas Jesus vira o cenário de ponta cabeça. E é interessante que Jesus usa a criança como ilustração. E ele está ensinando que o reino é feito de gente. Quando Jesus fala das crianças, ele fala que o reino é feito da simplicidade. É feito do ser humano. Aquilo que brota em nosso coração. Então Jesus está ensinando que o reino é feito da simplicidade, da dependência, da sinceridade, da humildade, da sensibilidade, da pureza de coração. E o coração da criança é a chave para experimentar Deus. É a chave. Talvez o seu coração cresceu demais. Talvez o seu coração esteja adulto demais para não entender e não sossegar como aquela criança que nós lemos no começo do culto. De sossegar nos braços da mãe, de amamentar. Mas nós precisamos descansar nos braços do Pai. É o que Jesus está dizendo. E às vezes nem criança descansa.
Eu, estudando essa palavra, eu fiquei pensando um pouquinho na minha infância, e eu tinha um pai muito doidinho, sabe? Meu pai era muito doido. Se ele estivesse aqui, eu estaria falando isso para ele. Não sei se eu agradeço a Deus ou não. Era tão doido que até tirou a própria vida, né? Mas meu pai era muito doidão, sabe? Meu pai, assim, ele... Eu disse aqui esses dias, ele me ensinou a nadar me jogando no meio do rio, né? E eu aprendi a primeira categoria de natação, eu aprendi cachorrinho, para não morrer mesmo, né? Porque aí você vira se bater. O cachorrinho é a melhor prática de natação, por quê? Porque você se bate para não morrer. E aí você aprende a nadar o cachorrinho, né? E o meu pai, eu nunca precisei engenhar arte, essas arte, né, de aprontar, porque o meu pai engenhava por mim. Ele fazia isso por mim. Então, você vê que o coração da criança, ele é ensinado dentro da casa. Mas a criança já nasce com o coração puro. E eu me lembro que meu pai, ele não gostava da minha tia. Não gostava de uma tia que eu tinha, né? E a minha tia morava perto. E a minha tia tinha lá os namorados dela. E uma vez um namorado dela parou uma moto bem na frente da casa. E o meu pai me chamou. Eu ainda molecão. Me chamou e falou, vem cá, Gerson. Falei, pois não, pai. Estou aqui para obedecê-lo. E ele falou, empurra essa moto para dentro. E lá tinha uma escadaria. E dava uns 2, 3 metros de altura a escadaria. E o portão estava aberto. Daí eu falei, pai, é isso mesmo que o senhor quer? Olha, eu como criança, inocente, gente. Eu falei, empurra a moto para dentro. Mas empurra assim mesmo, para cair e arrebentar toda a moto. Daí eu falei, mas pai, o senhor é meu pai. Eu nunca vi um pai mandar um filho fazer isso. Ele falou, vai, rapaz. Daí eu falei, eu vou. Mas eu, com a minha inocência, eu sabia que estava errado. Falei, como é que eu vou empurrar a moto do cara para baixo da escadaria? Mas ao mesmo tempo eu falei, deve ser gostoso. E eu acho que vai ser uma sensação maravilhosa. E eu fui, e a hora que eu empurrei, a moto estava no cavalete central, a moto deu um rodopio, não foi. Daí eu peguei, fiz outro empurrão e fiz assim, a moto caiu para baixo. Aí saiu a minha tia, saiu o namorado dela, e tudo doido. E eu vou contar mais. Era verão, estava todo mundo na rua olhando aquilo. Meu pai não fez questão nenhuma de esconder. E eu fui lá correndo, eu falei, agora pai, agora você entra e deixa o resto comigo. Era assim. Aí minha tia saiu, virou todo aquele bafafá, pensa. Minha tia colocava o lixo em frente, em cima da muretinha, meu pai vai lá e fala assim, derruba o lixo da tia. Eu falo, pai, isso não é certo, derruba. E eu obedeci. Eu sempre fui um filho muito obediente, gente. Em tudo muito obediente. Eu me lembro uma vez que um rapazinho tentou me assaltar. Eu tinha acabado de comprar uma bicicleta, uma bike, e eu não deixei ele me assaltar. E eu briguei com ele, mas esse rapaz estava tão drogado, mas tão drogado, que por Deus eu consegui ser melhor do que ele na briga. Mas eu bati, esse cara não sei, nada segurava, estava encapetado. E eu saí correndo, eu ainda criança, e eu entro para dentro de casa, eu falo, pai, tem um demoniado lá na frente, e daqui a pouco tijolada no portão, tijolada na janela. E o pai falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, o rapaz está querendo me pegar, ele queria roubar minha bicicleta, eu não deixei, briguei com ele, agora ele está aí na frente, e o cara está doido, agora o senhor vai lá, vem cá. Aí meu pai me chamou, falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu vou matar seu filho, olha o que ele fez comigo, não sei o quê. Aí meu pai falou, vai lá filho, vai lá e termina com o serviço. Daí eu falei, pai, o senhor está doido, eu já não consegui, não aguentei com ele, agora eu vou terminar. Daí deu uma confusão, o rapaz pegou e foi embora. Então, é o pai que eu cresci, é desse jeito. Me ensinando a brigar, me ensinando a aprontar, e eu não vou contar outras coisas aqui. Se tiver criança aqui, vai incentivar. Ah, não pode. Você não viu nada, Valentina. O que você está fazendo aqui, Valentina? Era para você estar lá na classe. Esse é assunto de criança, mas é assunto de adulto hoje. Não é seu assunto. Gente, então você vê como é maldoso o coração do ser humano e como que a gente pode passar isso para as pessoas. Né? Um pai passando isso para o filho, a raiva que tinha da minha tia. E aí eu fiquei pensando que nós podemos crescer com esse espírito de vingança.
E o tempo vai passando e o ódio vai tomando conta do nosso coração. E nós, de alguma forma, vamos transmitindo isso para os nossos filhos. Meu pai transmitiu de uma forma bem direta e transparente. Talvez você não seja, você não tenha coragem de falar isso para o seu filho, mas de outra forma você acaba transmitindo. Então Jesus está dizendo para nós, nesta noite, precisamos voltar à inocência. Eu quero ler com vocês, abra a sua Bíblia em Mateus 18, do 1 ao 5. E o primeiro tópico que eu marquei aqui é o coração da criança é humilde. A humildade do coração de uma criança. E o caminho para entrar no reino de Deus. Sem essa humildade, nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. E olha o que Jesus diz em Mateus 18, do 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Às vezes nós perguntamos isso. Nós queremos ser o maior nesta terra. Queremos ser o maior no sentido de material, no sentido Deus Mamon. Queremos ser o maior. Isso vai tomando conta do nosso coração e nós vamos perdendo a essência do evangelho. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio dos discípulos e disse: em verdade lhes digo, se você não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim que recebe. Olha a lição que Jesus dá. Os discípulos discutiam. Diz aqui a palavra de Deus, os discípulos discutiam sobre quem era o maior. E Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz: quem não se tornar como ela. A palavra-chave aqui é tornar-se. Tornar-se. Não é por idade, é por atitude. Tornar-se por atitude. A humildade da criança. A criança não disputa posição. É isso que Jesus está dizendo. É o que nós estamos nos arrebentando nesse mundo. As pessoas querendo like o tempo todo, as pessoas querendo ser famosas, as pessoas estão disputando o tempo todo. E Jesus está dizendo aqui, criança não disputa posição. Criança não finge, como o adulto finge. E o adulto finge muitas vezes para disputar posição nesta terra. Criança não carrega máscaras. Como aqueles discípulos queriam engolir um outro. Quem será o maior do seu lado? Quem estará do seu lado? À direita do Pai? Criança reconhece quando erra. Precisa do pai e da mãe. E Jesus sabe disso, a dependência de uma criança. A criança não tem como sobreviver sozinha. A criança é totalmente dependendo dos pais. E no reino grande é quem se reconhece pequeno. Precisamos aprender a se reconhecer pequeno. Aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra de Deus. Então eu quero convidar você nessa noite a se humilhar. Eu quero convidar a você a colocar em prática o que nós lemos no começo do culto, o Salmo 131. Descansar. Descansar nos braços do Pai. Porque está todo mundo cansado. Ninguém aguenta mais. Nós vivemos nessa doideira. E Jesus está dizendo: descansa. Olha o que diz Provérbios 3:34. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele vai te exaltar. Não exaltar para você ser o bambam, mas se você humilhar. E esse exaltar eu entendo como prosperidade. Eu entendo como algo que Deus pode fazer em nossa vida. Então, se você quer uma vida profunda com Deus, profunda, comece por onde as crianças começam: dependência. As crianças sempre começam pela dependência do pai, pela dependência da mãe. A criança pode até em certos momentos achar que pode,
mas logo ela vai perceber que não pode. Logo ela vai perceber o quanto ela depende de nós. E quem depende de Deus nunca anda sozinho. Nunca falta socorro. Porque para mim até hoje não faltou socorro de Deus. Para você também não faltou socorro de Deus. E não é agora que vai faltar esse socorro. Aleluia. No reino de Deus só cresce quem se curva. Eu acho tão bonito a igreja se curvando. Talvez doa seu joelho, que a oração do Tiago é meio longa. Mas é uma benção, é bonita. É bonita a oração do Tiago. Tiago esses dias falou para mim, pastor, você está pregando bastante, em 40, 50 minutos. Eu falei, é a introdução da sua oração, meu filho. É brincadeira, Tiago, isso é uma benção. Até eu aconselho vocês, quando ajoelhar, já olha como eu joelho aqui no chão. É melhor do que nessa tabuinha aí. Mas eu acho bonito ver a igreja ajoelhada. Sabe por quê? Porque no dia a dia, muitas vezes, nós não conseguimos fazer isso. Às vezes até você ajoelha na sua casa, mas o seu coração talvez não se incline diante de Deus. E como é bonito a dependência. Porque quando nós estamos de joelho, quando nós estamos orando, nós estamos diante da plenitude e da simplicidade de Deus e na plenitude da dependência de Deus. Totalmente dizendo, Senhor, sem ti eu não consigo. É como uma criança perdida. E a criança perdida, quando ela está perdida, ela corre logo para um adulto. Um adulto que pode olhar de cima. Um adulto que pode salvá-la. Um adulto que tem recursos para achar quem é o pai dessa criança. Assim somos nós. Assim é Deus conosco. Quando reconhecemos que não sabemos, Ele nos guia com sabedoria. E essa sabedoria vem do alto, aleluia. Esse é o nosso Deus que nos guia. Então, em primeiro lugar, o coração humilde. E o próprio Davi disse isso no Salmo 131. Deixa cair por terra toda a soberba, todo orgulho do seu coração. Mas, em segundo lugar, o coração da criança também é puro. É humilde, mas é puro. E para se humilhar diante de Deus, precisamos ter essa pureza. Essa pureza no nosso coração, porque, como eu acabei de dizer, o homem nem sempre dá o melhor para o filho. O próprio Jesus disse isso. Se o teu pai terreno, que é tão limitado, se o filho pedir pão, vai lhe dar pedra, vai lhe dar um escorpião, se pedir ovo, vai lhe dar uma cobra? Não, se o pai terreno, que é mau no coração, dá o melhor para o seu filho, quanto mais nosso pai, que está no céu, também dá o melhor para o nosso filho. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar a pureza para o nosso filho. Essa pureza de coração que só criança tem. Eu me lembro que, acho que já contei aqui, um tempo atrás eu estava no mercado e entrou três crianças, bem, sabe, brincando na rua, todos suados, descalço e tal. E entrou no mercado, eu estava na fila, um mercado perto da minha casa. E essa criança entrou para pedir alguma coisa. Eu fiquei olhando para ela, falei, dependendo do que for pedir, eu vou comprar. E eu já estava pensando em comprar um chocolate, um Danone, alguma coisa assim. E a criança ficou tempo lá, até que a mulher do caixa conseguiu um tempinho e falou assim, o que vocês querem? Ela falou, queremos água. Um copinho de água. Ela foi lá, pegou um copinho americano de água do torneiro, deu para a criança, todos tomaram, mais um, tia. Mais um, tia. Eu fiquei olhando aquilo, foram embora correr jogar bola de novo. Daí eu falei, eu tonto, querendo pagar chocolate para as crianças. Ia matar a criançada no sol quente. Você vê que o meu coração é de adulto? O meu coração já estava pensando como adulto. O meu coração já estava pensando em grana, em pagar alguma coisa, em dar alguma coisa de valor. E a criança não queria nada disso, nem pediu. E eu acho que até se falasse, ô tio, com esse calor, você quer pagar chocolate para nós? Sai fora. E eu já ia tomar um Gatorade. E ela não, ela tomou um copo d'água. Eu falei, isso é ser criança. Isso é simplicidade da vida. Aquilo que é necessário para a tua vida.
E tem muitas coisas que é desnecessário para a nossa vida. É como você vai arrumar o teu quartinho e parece que tem tanta coisa lá para jogar fora. E quando tu vai jogar fora, parece dar dó de jogar fora. Então, gente, tem tantas coisas necessárias na nossa casa, no nosso guarda-roupa, na nossa vida, dentro do nosso coração. E o que cabe no coração de uma criança? Nada. Por enquanto não cabe carro, não cabe nada. A criança está lá. É o pai que cuida, dependência total. Como nós precisamos mergulhar nessa pureza, sabe, de coração. E o coração da criança, através dessa pureza, é o louvor que toca o coração de Deus. É o louvor que Deus recebe. Leia comigo em Mateus capítulo 21, verso 12 ao 16, quando Jesus faz a purificação do templo. E olha o que diz em seguida. Jesus entrou... Mateus 21, 12 ao 16. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Todos os adultos, não tinha uma criança ali. Jesus estava repreendendo os adultos. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Vocês não estão sabendo adorar a Deus. Vocês estão vendendo as ofertas, os sacrifícios. E depois o verso 14 diz que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Agora veja o verso 15, que lindo. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana, louvado ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor, aleluia. Da boca. Tinha tantos adultos ali. Eles estavam no templo, estavam no momento de sacrifício, estavam no momento de oferta, mas não estavam conseguindo ofertar nada. Estavam ofertando apenas o seu dinheiro, o seu ganho, pessoas preocupadas com o ganho, como eram os fariseus, e quem estava ali também querendo sacrificar algo e comprando algo que não valia nada para eles. Porque a ideia é você pegar o animalzinho da sua casa. Não dar resto para Deus. É fácil chegar no templo e comprar e tá aqui, ó. Nunca vi esse. Não, é você tirar ali do seu curral. É aquela ovelhinha. Eu vou ofertar para Deus, que eu mais amo. Eu quero dar o melhor para Deus. Mas ninguém conseguiu fazer isso. E diz a palavra de Deus que tinha umas crianças lá, como as nossas crianças no templo. E talvez nós se matando aqui. E o perfeito louvor está vindo a salinha ali ao lado. Aleluia. Aí os fariseus disseram, está ouvindo essas crianças? Gritando para você, Hosana ao filho de Davi. Eles acharam isso uma blasfêmia das crianças. Eles acharam que as crianças estão blasfemando. Essas crianças não sabem o que estão dizendo. Você não é o Messias. É isso que os fariseus estão dizendo. E Jesus está dizendo. Eles reconheceram com a pureza do coração deles. Mas vocês não conhecem porque estão contaminados com as coisas desse mundo. Como Deus precisa abrir a nossa visão, gente. E aqui eu estou falando de homens que estavam dentro do templo. E Jesus cita o Salmo 8:2. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando Jesus ele entra no templo, ele enxerga ali religiosos, mas não enxerga pessoas convertidas. Sabe, e os convertidos, os religiosos ficam irritados. E Jesus cita esse salmo maravilhoso. Porque na criança, a criança louva sem vaidade. Sem vaidade nenhuma. A criança louva sem performance. A criança louva sem competição. A criança louva sem conveniência. Ela louva com o coração e não com a aparência. Eu não estou falando aqui para ninguém ser desafinado, não é isso. Mas a criança é a pureza. Ela vem aqui e canta. Lógico que depois de uma certa idade já não é pura mais, precisa dar uma melhoradinha.
Lembra eu falei aqui? Criança falando errado é bonita até 3, 4 anos. Depois tem alguma coisa errada mesmo. Então, é lindo. Essa inocência da criança, de vir cantar 3 palavrinhas só, mas ela canta de um jeito que você não canta. Ela expressa de um jeito que nós não conseguimos expressar. Então, eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Ah, pastor, posso vir aqui fazer o que quiser. Não, tem que fazer o melhor para Deus. O melhor, mas com o coração puro. O melhor, mas com o coração de criança. O melhor, e para Deus, com muita humildade. O Salmo 148, verso 12 e 13 diz assim: rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade está acima da terra e do céu. Marcos 10, 15 diz assim: quem não receber o reino como uma criança, não entrará. Então Deus não está aqui esperando vocês saber cantar, orar bonito, pregar bem. Ele espera a sinceridade, porque o louvor que toca o céu nasce do coração que não tem segundas intenções. Esse é o louvor. Esse é o louvor da criança, sem segundas intenções, sem aquele planejamento. Vou fazer isso e o povo vai chorar. Não tem nada. É do coração. É o que brota, é a sinceridade, a autenticidade da criança. É maravilhoso. E como Deus ama isso, gente, sabe? É uma criança de um desenho tão simples. E é interessante que, se essa criança mostrar esse desenho para o mundo lá fora, é um rabisco. Sim ou não? Mas para você, pai, eu tenho certeza, tem um monte de rabisco guardado do seu filho. Um monte. Esses dias eu vi lá em casa, eu peguei para jogar. Daí eu comecei a chorar de ver o rabisco. Falei, não vou jogar não. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui é uma obra-prima das minhas crianças, mas não jogo fora nunca. E eu fico pensando que é mais ou menos assim. Assim é o nosso louvor diante de Deus, simples para o mundo, mas precioso para o Pai. Aleluia. Que Deus receba o nosso louvor do nosso coração. E o louvor não se limita apenas em cantar, mas aquelas crianças estavam gritando: Hosana, filho de Davi, louvado seja Jesus. Aquelas crianças estavam reconhecendo. Então Jesus, ele fala assim da criança, através da humildade da criança, através do coração puro da criança, mas também o coração da criança tem fé. E eu fico pensando, criança é um crente sem complicação. Criança é um crente sem complicação. Nós temos fé, mas nós somos complicados demais, gente. Demais, em tudo. Nós complicamos tudo, criança não complica nada. Criança apenas acredita e aceita. Agora leia comigo, o último texto nós vamos ler aqui. Leia comigo agora em Marcos capítulo 10, um texto bem conhecido de vocês, eu não poderia deixar de ler. Do 13 ao 16. Olha o que diz Marcos capítulo 10, do 13 ao 16, onde Jesus abençoa as crianças. E olha o que ele diz: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos repreendiam. Homens de fé repreendiam as crianças. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixe que os pequeninos venham a mim, não o impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Aleluia. Jesus não apenas recebe, diz o texto, mas ele ordena deixar vir a mim. A reação natural da criança é correr para Cristo. Os discípulos acharam que as crianças estavam atrapalhando Jesus, porque as crianças eram um atrapalho naquela época, eram um estorvo naquela época, mas para Jesus não. Ela vai até Jesus, abraça Jesus, se derrama até Jesus. E a fé infantil, ela é simples. Acredita sem complicar. Gente, nós não conseguimos acreditar sem complicar. Às vezes eu termino o culto, vem o irmão conversar comigo: pastor, e aquele negócio de Calvino lá e não sei o quê. Eu falei: meu Deus do céu, nem estou a fim de responder sobre isso. Até sei, mas complica. Não consegue pegar a essência da coisa.
Sabe, o evangelho está aqui, o evangelho é simples. O pastor Lauri dizia sempre, o evangelho não precisa de matemática, não precisa fazer um monte de problema, resolução, isso aqui. Não, é simples. É crer, é mergulhar na fé do evangelho, nos feitos de Jesus, mas nós complicamos o evangelho. E essa complicação está levando as pessoas no ateísmo por falta do coração de uma criança. Eu não estou dizendo para ninguém ser ignorante, tá, gente? Eu não estou dizendo para você parar de estudar, nada disso. Mas eu estou dizendo para que você possa olhar mais para Jesus do que para Calvino. Olhe mais para Jesus do que para Lutero. Olhe mais para Jesus do que para o Papa. Olhe mais para Jesus do que para qualquer outro teólogo. Olhe para Jesus e a simplicidade vai entrar no seu coração. Esta igreja foi comandada pelas forças leigas por muitos anos. As nossas igrejas, as nossas IPIs foi comandada por força leiga há muitos anos, que não tem nada de leigo. Eram pessoas que mergulhavam na palavra de Deus, não trazia nenhuma teologia complicada e sistemática, mas era igual o Laurinho, vinha aqui e falava de Deus. E o povo tremia, o povo entendia, e o povo saía glorificando a Deus sem questionar. Como nós precisamos dessa inocência. Coisas complicadas, questione. Coisas que interferem na sua salvação, questione. Mas olhe para o evangelho, é simples. Jesus não complicou nada. Se você olhar, as pessoas tentavam complicar Jesus e Jesus não complicava. As pessoas apresentavam a lei de Moisés para Jesus e Jesus tirava de letra. Olha, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, como foi cantado aqui. E agora o que nós vamos fazer com essa mulher? Porque a lei de Moisés diz isso e vamos ter que apedrejar. E Jesus, quem tiver pecado, quem se transformar igual como uma criança, tira a primeira pedra e sai. A consciência pegou desde os mais velhos até os mais novos, foram saindo um a um. E ficou só aquela mulher. Jesus disse, vai, não peques mais. E nós complica. Nós queremos julgamento. Nós queremos colocar a pessoa e dizer, olha, tem que fazer isso, para ser crente tem que usar isso, tem que ter gravata, tem que ter não sei o quê, tem que sair, tem que... para com isso, meu irmão. Evangelho é simplicidade. Hoje de manhã nós falamos aqui sobre os valores eternos. Nós falamos aqui hoje de manhã sobre ética. Ética na sociedade e ética espiritual. E nós falamos aqui com o próprio apóstolo Paulo. Ele diz que muitos conhecem a lei, mas não aplicam a lei. E muitos que não conhecem a lei, alguns gentios que não conhecem a lei, mas aplicam a lei. Porque sem conhecer a lei de alguma forma está no coração da pessoa. E aí você olha para uma pessoa e olha assim, nossa, ela não vai na igreja. Ela não é crente, não vai na igreja, mas ela é uma pessoa tão boa. Ela ama a Deus. Ela ama a Deus, ela ainda não entendeu o evangelho, talvez nesse sentido, mas ela ama a Deus e ama o próximo, e talvez serve muito mais do que muitos cristãos que conhecem e não conseguem praticar. É o coração de crianças espalhados por aí. E Jesus diz, venham a mim a todos. É para todos, o evangelho não é só para os judeus, é para os gregos, para os gentios, porque ali tem muitas pessoas, é para prostituta, aquelas que estão perdidas no mundo, que às vezes tem o coração de uma criança, mas ainda não conhece a essência do evangelho, mas talvez pratica muito mais a essência do amor de Deus do que nós, que muitas vezes nos transformamos em fariseus e começamos a complicar tudo, e complicamos tudo. E essa complicação, ao invés de trazer as pessoas para Jesus, afasta as pessoas para Jesus. Você é arminiano ou é calvinista? Ah, meu irmão, vá para o céu. Parar um pouquinho com isso. É importante estudar, sim, mas não deixa essas coisas ferir o evangelho. Porque o evangelho é simples como uma criança. E Jesus cansou de falar isso para os seus discípulos. Vocês não estão entendendo, vocês não estão aprendendo, vocês estão virando fariseus, vocês estão endurecendo o coração, vocês estão confiando, vocês não estão dependendo totalmente de mim. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Reis, capítulo 5, 2 e 3, diz que uma menina cativa apontou o caminho para a cura de Naamã. Gente,
Eu fiquei pensando nisso. Essa menina, ela foi cativa, ela foi roubada dos seus pais diante de uma guerra. Naamã, que era comandante do exército inimigo de Israel, levou essa menina presa. Essa menina poderia ter um coração vingativo, que morra esse homem de lepra, que morra fedendo, mas não. Ela diz para Naamã: olha, tem um homem, tem um profeta na minha terra que ele pode te curar. Ele pode te salvar. Esse é o coração de uma criança. Isso aqui já simboliza Jesus, o amor de Jesus com o próximo. Pense em alguém que fez mal para você agora e você deseja a cura dele. Amém, irmãos? Nossa, senti tanta morte, senti cheiro de flor agora. Paulo diz que a vingança pertence a Deus. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Tiver fome, dá-lhe de comer. Como nós precisamos aprender mais com Jesus. Com Jesus. Mas o teólogo vale. Os teólogos valem muito, mas precisamos aprender com Jesus. Eu estava falando aqui da força leiga, eu acho que não terminei meu pensamento. Gente, antes era 5 igrejas para um pastor. Quem cuidava das igrejas eram os presbíteros. Eram as pessoas que tinham o dom de pregar, outro dom de fazer outra coisa. Hoje terceirizou tudo, porque pararam de plantar a igreja. Mas como eu falei, essa simplicidade. E a igreja vivia nessa simplicidade. Não faltava fé para a igreja. E Jesus gosta. Eu quero dizer, talvez você entrou aqui hoje pensando em um propósito. O que eu posso melhorar na minha vida para o reino de Deus? Como eu posso melhorar meu casamento? Como eu posso melhorar na minha vida profissional? Como eu posso melhorar minha finança? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar aquilo? E Jesus está dizendo, simples, joga tudo fora e recomeça comigo. Na simplicidade da vida, agradecendo a vida. Lembra do profeta Eliseu? Que ele passa na casa sunamita, lá em Sunem, e ele passa e essa mulher simpatiza com o profeta e constrói um quarto para o profeta. E diz: profeta, toda vez que você passar aqui para ir para o Monte Carmelo, fique aqui, eu vou montar um quartinho para você. E é interessante que o quarto que essa mulher monta não tinha internet, não tinha nada, tinha apenas uma cama, tinha apenas uma mesinha, coisa tão simples. Mas Jesus estava ali, Deus estava ali com o profeta. O poder de Deus estava sobre ele. E hoje nós temos um quarto todo equipado. Muito diferente daquela época, mas um quarto todo equipado, e nós não conseguimos encontrar a essência da nossa vida, que é Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração fugiu disso. Talvez uma criança com medo, ela só precisa dos pais por perto. Mais nada. E nós com medo, precisamos de Deus por perto. E você vai encontrar a Deus descarregando tudo isso. Eu me lembro em 1 Samuel 3, 1 ao 10, onde Deus chama Samuel ainda menino. Samuel não responde. Ele fica meio assim perdido. Vai até Eli e diz: Eli, você me chamou? Não chamei, volta. Daqui a pouco, Samuel. Ele volta de novo, não entendeu. A terceira vez Eli explica: olha, pode ser Deus chamando. Faz tempo que Deus não conversa com nós. Mas por que Deus não conversa com um profeta já de idade experiente? Eu não vou falar com o menino não vai entender nada. Eu vou falar com um homem experiente que já entende tudo. Não, Deus preferiu falar com Samuel do que com um pai que não estava repreendendo seus filhos, Ofni e Finéias, que estava cometendo barbaridades ao seu povo. Mas Deus, ele não procura o coração de Eli, mas ele procura o coração de um menino, que talvez nos seus 13, 14, 15 anos, que nem sabia reconhecer a voz de Deus. Se Deus chamasse Eli, ele responderia na hora, tinha uma experiência com Deus, mas Samuel não tinha. E Deus prefere desabafar, Deus prefere contar tudo o que iria acontecer para um menino, para um coração puro, para um coração humilde, mas para um coração cheio de fé, aleluia. Sem complicação. E diz a palavra de Deus que Samuel serviu até o último dia da sua vida. Infelizmente os filhos de Samuel foram rebeldes também, mas ele serviu. Foi um bom profeta, foi um bom sacerdote, foi um bom juiz,
Um homem de Deus, porque a sua mãe o consagrou, Ana. A sua mãe o entregou. E entregou de uma forma tão espontânea, tão sincera, tão humilde, que Deus recolhe aquele filho no braço. Deus olha para Ana e diz assim: Ana, você pediu tanto e agora você oferece o seu melhor para mim. Você desmama esse menino que podia estar quieto nos seus braços, mas você manda nos meus braços, porque Ana entendeu que só nos braços do Pai uma criança pode se realizar. Aleluia. E daí esse menino se transforma num dos maiores homens de Deus. Homens de Deus, que segurou as pontas nos momentos mais terríveis da palavra de Deus que está lá em Juízes. Que ungiu Davi, que ungiu Saul, que deu os bons conselhos. Aleluia. Talvez você esteja tentando resolver na força, o que Deus quer que você entregue com fé. Deus está pedindo para mim, para você entregue com fé. Vocês lembram daquela ilustração? Acho que eu já contei aqui. E vocês devem ter ouvido, mas é bem legal. Onde um circo, estava lá o camarada passando na corda bamba e ele passava e todo mundo gritava diante da altura: você é o maior, você é o melhor. Aí ele pegou uma sombrinha e passou: você é o melhor. Aí ele pegava outra coisa e passava e todo mundo gritava. O cara era bom, tem um equilíbrio que eu nunca vi. Só que sempre tinha uma voz que se destacava mais da plateia. E ele olhou para aquela voz e falou assim: agora eu vou passar com um carrinho de mão nessa corda bamba. E eu quero convidar você, porque você grita que eu sou o melhor, que eu sou bom, que eu consigo. Então venha você, sobe no carrinho de mão que eu vou passar com você. O homem fez assim, ó: você é bom, mas nem tanto assim. Não vou arriscar minha vida não. Sabe, a gente precisa aprender a pular nos braços do Pai e sossegar. Porque uma criança, quando ela pula nos braços do pai, ela não está preocupada com a altura. Você pode ver, criança não tem noção disso. Seu pai desceu 10 andares lá embaixo e falar: pula, eu tonto pulava. De verdade, eu derrubei a moto, fiz tanta coisa, eu pulava. Porque a altura não importa para a criança, o que importa é os braços do Pai. A confiança que a criança tem no Pai. Sabe, é isso que descansa o nosso coração. Não importa o abismo, não importa as adversidades, não importa o que você está enfrentando. O que importa é que o braço do Pai é poderoso para nos segurar a qualquer momento, a qualquer queda, a qualquer situação. Ele pode fazer isso. E para você pular nos braços do Pai, você precisa desintoxicar de toda a teologia humana e ficar só com Jesus. Só Ele pode trazer essa fé inabalável para o seu coração, para a sua vida. A fé que move montanhas, primeiro move o coração. Primeiro tem que mover o nosso coração. E o coração de criança move rápido. Hoje de manhã a Aline falou que obedecer é logo obedecer, de forma imediata. Mas nós pensa: será que eu vou? Será que não vou? Será que eu faço? Não. Será que não vou. Aquela pessoa me magoou. Não. Hoje não. Hoje está muito calor. Choveu. Tomara que essa chuva fique até 6:30. Nós somos adultos, gente. Adulto tem essa... Coração de criança não. Coração de criança vai, ela pula. Eu era doido por água. Pensa um cara gostar de piscina. Eu era doidão assim, sabe? Eu não podia ver um tanque, eu tava pulando. Pulava mesmo, quando criança. Já viu criança assim, não tinha frio. Eu era criança também, sim. Hoje, meu Deus, hoje se tomar banho na água com esse tempo, a gelada já fica tremendo. Você vê como viramos adultos? Criança não tem frio. E eu me lembro que choveu muito na Torre de Pedra. Eu fui passar minhas férias na casa da minha tia. E eu estava passando e vi um bueiro que estava bufando, porque a água estava desaguando no rio. E eu estava com meu tio, segurando a mão do meu tio, Ari, já faleceu. Eu segurando na mão do meu tio, falei: tio, olha que tanquinho gostoso. Eu não sei se eu tinha 5, 6 anos, gente. Eu lembro que eu pulei. E a hora que eu pulei, eu já ia embora, porque ia levar. Tanto é que morreu um policial há pouco tempo lá, sabe? Tentou passar a enchente e foi levado para o rio. Acharam outro dia morto no rio.
E eu pulei a hora que foi levar a mão de Deus, mas deu uma velocidade para o meu tio pegou na minha mão e a correnteza me levando por baixo do bueiro, e meu tio segurando e conseguiu me colocar. Você vê como é os planos de Deus? Não era para estar aqui, é a mão de Deus, mas eu pulei, eu confiei. Eu achei que ali era raso, eu achei que não tinha força nenhuma. Eu vi um negócio borbulhando e vi ali um negocinho, falei, vou pular, é aqui mesmo, que eu já estou indo embora para Tatuí também. Isso é confiança, gente. E você vê, a gente confia nas coisas desse mundo que vai nos levar para o rio, para o afogamento, vai nos levar para a morte. Mas a mão do meu tio foi a mão de Deus. E essa mão de Deus que eu quero apresentar para um coração puro, para um coração humilde, para um coração de uma criança. Se entregue, se entregue. Se você não se entregou ainda para Jesus, é porque o teu coração está adulto. Ah, pastor, eu não consigo. Não consigo porque a pornografia está dentro de mim. Eu não consigo porque o vício está dentro de mim. Você já viu criança com 4 anos fumando? Não. Nós que vicia as crianças tomar Coca-Cola todo dia cedo. Criança não tem essa. Você viu criança na boca de fumo, pegando crack? É nós, gente. É adulto. Dependência total da casa, do pai. Como filho pródigo, dependência total do pai. Enquanto o nosso coração quiser os prazeres carnais, os prazeres desse mundo, talvez Deus nunca vá falar com você como deveria falar. Eu sei que você está esperando uma voz de Deus. Através da Bíblia, ela está falando hoje com você. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia de pular nos braços do Pai e confiar. Em nome de Jesus. Esse vício está acabando com a minha casa, com a minha família, com o meu casamento, com o relacionamento com os meus filhos. E eu preciso me tornar como uma criança. E Deus está te corrigindo agora. Deus está passando aquela varinha de marmelo. Eu me lembro uma vez almoçando na casa de um amigo. Tudo isso aconteceu, gente. E nós fechamos o olho para orar. E quem orou foi um irmão lá. E eu orei, mas com o olho meio assim, porque eu conhecia o sapequinha do filho dele. E já estava numa idade que não estava bonito de aprontar mais não. Não estava mais. E o filho da mãezinha pegou a Coca-Cola e jogou o copo de Coca-Cola dentro de uma maionese. Ainda bem que fizeram um reboco da maionese, daquele jeito, e alisaram a maionese com lixadeira, assim. Né? E aí a Coca-Cola não infiltrou na maionese. Aí ficou a Coca-Cola por cima e a maionese por baixo. A hora que eu olhei para aquilo, começou a subir assim. Eu falei, não é meu filho. Mas eu preciso fazer uma... E ele riu. Ele olhou aquilo, ele riu. Aí eu tinha muita amizade com ele, eu levei ele lá no quintal. Eu falei, o filho não vai apanhar, mas ele vai. Fazer isso com a maionese bonita daquela, que coisa feia. Aí eu levei ele lá no quintal, eu falei, você não vai corrigir teu filho? Olha o que ele fez. Eu sou visita, fulano que está lá é visita, você não vai corrigir ele? Não, mas eu falei, ele vai dar tapa na sua cara dentro da igreja. Seu filho está começando a virar adulto, então está na hora de corrigir. E ele foi lá e corrigiu o menino. Não bateu nada, mas chamou no canto e falou, isso é feio. É feio, fez ele passar vergonha na frente de todo mundo. Então, a criança, conforme vai crescendo, ela vai ficando adulto e vai perdendo essa sensibilidade, essa pureza, essa humildade de reagir no momento que tem que reagir. Talvez no momento que você tenha que reagir, você não reage. Mas no momento que não é para reagir, você reage. Sabe por quê? Porque você perdeu o espírito de criança, dessa humildade. O maior milagre é voltar a ser criança no coração. Amém? Essa é a minha oração. Talvez essa ceia não seria para nós. Seria chamar aquelas crianças e participar da ceia. Sim ou não? Sim. E você achando todo bobobão. Não merecemos não, essa comunhão com Jesus. Porque nós temos máscaras. Somos hipócritas. E aquela criança entra lá e você fala, não sabe nem examinar a si mesmo. E você? Criança entra e toma, Toma, que legal participar.
mãozinha e tal. Simplicidade, Jesus gosta disso e nós todos lá. Dá um depose aí, né? Sai da porta para fora, esquece todo o significado disso aqui. Criança, vamos cantar nos braços do Pai. Quero ser como uma criança. Esse hino é maravilhoso. Esse hino fala muito ao nosso coração. A igreja em pé, em oração. Deus quer restaurar em você. E Deus quer restaurar em você a humildade. A humildade que muitas vezes foi perdida no decorrer da vida. Deus quer restaurar a pureza também que foi perdida no decorrer da vida. Deus quer restaurar essa fé sufocada de ódio, sufocada de remorso, sufocada muitas vezes de inveja. O reino é das crianças, não de idade, mas de coração. Ore a Deus através desse cântico e fale para Ele: quero ser como uma criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, com os teus braços de amor, abraça-me, 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 com os teus braços de amor. Não sei você, mas como é bom chorar na presença de Deus. E eu posso dizer nessa noite que não é um choro por qualquer coisa, não. É um choro por muitas coisas. Precisando de paz. O mundo precisa de paz. Essas guerras que está acontecendo, tudo por causa do orgulho, da soberba, do poder.
E o que nós vamos levar desse mundo? Nada, a não ser as obras. As obras nos acompanham, diz Jesus, as obras nos acompanham. Vamos ler um texto, deixei projetado aí, 2 textos, um está lá em Hebreus, outro em 1 Coríntios. Hebreus primeiro, Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero. Aproximem-se de Jesus com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água, porque a água representa a purificação. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28 e 29, ele diz assim: que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu acho que foi o que nós fizemos através dessa reflexão, examinar a si mesmo, para que nós possamos participar. Eu sempre digo que não deixe de participar por causa da impureza, mas se purifique, participe. Se você está aqui é porque Jesus está convidando. Jesus convida, Jesus convidou até Judas. Judas participou até um determinado momento da última ceia. Depois ele não quis mais, ele saiu correndo para entregar Jesus. Mas Jesus convidou Judas. E o verso 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E esse juízo para si não é para você ter medo da morte, doença ruim, não. É doença do coração. Juízo para si é não entender o amor de Deus. Juízo para si é não entender a graça e a misericórdia de Deus. Isso é juízo. Isso é viver uma vida de adulto e sem graça. Gostoso ser criança, né? É gostoso ser criança. Quando o apóstolo Paulo diz: espere uns pelos outros, e nós fazemos isso aqui de forma simbólica, mas esperar é amar, é cuidar, é perdoar. Esse é o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Amém? Quero chamar aqui os presbíteros que irão nos auxiliar. Vem cá. Nós estaremos consagrando a ceia. Você que está nos visitando, pertence a uma igreja evangélica, está em plena comunhão com Deus, plena em comunhão com o Evangelho, plena comunhão com a sua família, com seu cônjuge. Ah, pastor, com o cônjuge não. Se o cônjuge estiver perto, uma apertadinha na mão. Agora tá, em nome de Jesus. Perdão. É isso que vocês vieram receber aqui, e é isso que vocês precisam liberar no seu coração. Então, se você está em plena comunhão, convido você a sentar na mesa também, participar da ceia. E enquanto os presbíteros estarão entregando, estaremos louvando a Deus, e você segura aí, tá? Até o momento que eu vou citar e repetir as palavras de Jesus, para que todos possamos nos alimentar de Jesus juntos. Amém? Que assim seja. Então, aqueles que irão participar, por favor, se coloquem em pé nesse momento. Pai, nós consagramos, Senhor, esses elementos diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Sonda cada coração, Pai. E sabemos que esse elemento é de forma simbólica, mas a Tua presença não. Por isso, Senhor, que esse elemento, de forma simbólica, mas imaginamos que nós estamos degustando do Seu amor, degustando dos Seus ensinos, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que através desse momento, onde a Tua igreja será alimentada, que o Senhor possa derramar perdão, e que cada um possa liberar perdão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis estar. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo longe tu te pode saciar.
multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bebe, Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, e o que ele sempre fazia, dar graças, ele deu graças, ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E toda vez que comer o pão e beber o cálice, anuncia a morte, a minha morte até que eu venha. Para que nós possamos continuar pregando a sua palavra, pregando o seu amor, mas também para a remissão dos nossos pecados. Faremos isso juntos. Pai, estar à volta dessa mesa, Senhor, quando olhamos para ela, Senhor, e ver tudo que ela representa, ó Deus, o nosso coração se enche de alegria, Senhor, porque fomos alcançados por Teu amor, Senhor, alcançados por Tua maravilhosa graça, Senhor. E aqui nós estamos, olhando para dentro de nós. Não somos merecedores, ó Pai, mas queremos, Senhor Deus, a partir desse momento, renovados, revigorados, Senhor Deus, pela Tua maravilhosa graça, Senhor. Queremos ser melhores, Senhor Deus. Esse sangue precioso vertido, Senhor, nos limpa, nos purifica. A morte foi vencida, Pai, pelo sacrifício vivo de Jesus. Glória, glória seja dada ao Teu nome, Pai.
pelo teu grande e imenso amor, Senhor Deus. Gratidão dos teus filhos, da tua igreja, da tua noiva, Senhor Deus. Que nesse momento o Senhor se curva, se prostra diante de ti, Senhor Deus, por todo o amor dispensado a nós, ó Deus. Louvado seja, Senhor Deus, que a tua igreja persevere firme até que o Senhor volte. E como disse a tua palavra, até que o Senhor venha buscar a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Gratidão, Senhor Deus. Alegria, Senhor Deus, invade o nosso coração por mais uma vez estarmos à mesa, nos assentarmos à mesa contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Vamos encerrar com a oração que Cristo nos ensinou nesse momento. Vou ficar aqui à frente mesmo. Daí depois que encerrar, vocês continuem cantando, louvando a Deus. Convidamos a todos para um chazinho. Temos um chazinho lá no salão social, um momento de confraternização. Que todos possam ter uma semana excelente, uma semana abençoada, guardada por Deus. E esperamos vocês na próxima quarta-feira, próximo domingo, nas atividades da nossa igreja. Você que nos visita, Deus abençoe muito a sua vida, muito mesmo. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Amém? Vamos encerrar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para todos sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe. Palmas para o Senhor Jesus. Não posso viver Deus abençoe. longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor.